Tudo que você vai aprender daqui para frente farão com que você não só tenha a possibilidade de começar no martelinho de ouro e começar realmente entendendo como funciona a remoção de um amassado e não se engane. Se é a sua primeira vez aqui, tenha a noção de que pequenos amassados como esse daqui tá atrás do reforço, acabou pegando no vinco, tá bem tensionado o centro dele, você consegue perceber. O que é o significado de tensão? É o quão forte acabou sendo a batida. O proprietário disse que parou o carro, tinha um carro muito colado do lado dele, provavelmente a pessoa abriu a porta, a quina da outra porta acabou pegando aqui nessa parte de baixo e fez esse amassado. Mas olha a pressão que está no centro dele, então isso significa tensão. Quanto mais tensionado o amassado tiver, mais controle com a ponta da ferramenta você vai precisar ter. Não é um amassado que você vai colar uma ventosa e ele vai acabar levantando. Então esse é o ponto principal, caso você comece no martelinho de ouro, que você precisa prestar atenção. O segundo, aonde ele pegou? Está na parte de baixo da porta, uma região ruim de se mexer e vai fazer com que o meu corpo fique bem inclinado. Por não ser um trabalho tão grande, tão complexo, mas um trabalho que precise prestar atenção, a gente não vai remover a porta e levar para a bancada. Vamos fazer todo o processo, do início à finalização, com a peça aqui mesmo. Espero que assim seja, né? E a outra complicação é que ele está atrás de um reforço. Ele está atrás de uma travessa. Ele não está do que eu chamo na cara do gol, onde a gente consegue pegar um toquinho de madeira ou até mesmo empurrar uma alavanca lá e vir tensionando ele de volta, trazendo ele para a altura ideal. Então, a gente tem praticamente 3 ou 4 complicações, ou 3 ou 4 das piores complicações na remoção de um amassado. Tensionado, acabou pegando no vinco, o lugar que ele está, né? E o fato dele também estar embaixo do reforço. Mas mesmo assim, tudo que eu quero te ensinar daqui para frente farão com que você, quando pegue um amassado com essas características, caso esteja iniciando no martelinho de ouro, passe por ele sem grandes dificuldades, porque as dificuldades vão existir, seja nesse trabalho ou em qualquer outro. E para você que já iniciou, tem anos de experiência, faça com que você consiga fazer em menos tempo. Ou, vendo o que vai ser feito aqui, você perceba, caramba, eu nunca fiz isso. Será que se eu fizer isso no próximo trabalho, será que se eu me comportar dessa maneira, eu vou conseguir ter um melhor resultado ou até mesmo uma velocidade maior na execução do trabalho? Essas duas coisas são principais, né? Primeiro, o resultado, a qualidade do trabalho que a gente vai deixar aqui na finalização, mas ao mesmo tempo, o tempo que você executa. Se você pega um trabalho como esse, já tem anos de experiência, demora o dia todo, financeiramente, né, você acaba se afastando de um objetivo-chave. Talvez você já tenha me ouvido escutar, talvez não, mas que é, no final de um único dia, trabalhando apenas com o martelinho de ouro, a gente sempre tenta alcançar aqui dentro da nossa oficina e assim, eu espero que aconteça com você também, um faturamento ou igual a R$1.000 ou até mesmo superior a isso. Então você precisa ter qualidade, fazer um trabalho melhor que o outro e junto com isso vir trazendo velocidade. Se você está começando e demora 5, 6 horas para fazer esse tipo de trabalho, excelente. Você está de parabéns, né? Se a finalização do amassado fica muito boa. Se você demora o dia todo, se você demora um dia e meio, tá tudo bem. Você, com o passar dos trabalhos, vai entender aquilo que precisa para ampliar, né, ou para melhorar a velocidade. Então vamos lá. Escolhi uma ferramenta, já fiz alguns testes. Essa é uma daquelas direita e esquerda. Ela passa por detrás aqui do reforço, apoia na base e a gente sempre pode fazer mais ou menos essa visão de raio-x. Ela vai apoiar aqui nessa região e eu consigo, fazendo movimentos de torção, vir tensionando essa área. Dá para perceber que a gente tem uma pressão aqui na parte de cima. Eu não abaixo essa pressão, ela está aqui, ó.
consegue visualizar, antes de levantar o centro do amassado. Porque automaticamente quando eu levanto esse centro, essa pressão, ela já é diminuída. Ela já começa a fazer assim, ó, fechar, né? Você vem levantando aqui e essa parte da lata tensionada, você vai trazendo ela para o centro. Existem pessoas que fazem e eu não indico isso. Se você criar esse vício, vai ser difícil depois de voltar atrás, ou esse vício pode ser o principal motivo de fazer com que você tensione o amassado ou demore demais, que é, já pega um pino, ou até mesmo o próprio martelo, já sai abaixando esses pontos de pressão aqui. Quando você empurra esses pontos de pressão, você está colocando mais pressão no centro. Isso vai fazer com que quando você vá com a ferramenta lá, você precise colocar mais força. Talvez um pequeno amassado como esse, você não perceba. Mas a grande dificuldade vai ser quando você pegar uma porta inteira dessa aqui amassada e criar essas pressões, ou bater nessas pressões, levando ela para o centro dos amassados. É por isso que começar num pequeno trabalho, mas um pequeno trabalho que sim, complexo, da maneira certa, entendendo os processos por trás da remoção dele, farão com que você, com muito menos tempo dedicados à nossa profissão, seja um profissional muito melhor, muito mais reconhecido e valorizado do que pessoas que têm 30, 40 anos e vão no deixa a vida me levar, acham que é só sair levantando de qualquer maneira. Qualquer um pode te ensinar, cadê? A pegar o martelo aqui, ó, e sair batendo na lata, né? Qualquer um pode te ensinar a fazer isso. Bate aqui, ó. Bate aqui. Levanta aqui que tá baixo. Tá vendo o vinco? Tem que levantar o vinco. Mas são poucas pessoas que te ensinarão aquilo que realmente faz toda a diferença, que é a pensar como um verdadeiro profissional. Quando você começa a pensar em tudo isso que eu estou te falando, e esse processo vai criando a lógica aí na sua cabeça, quando a gente começa a remover o amassado, o processo flui. Você não fica horas e horas brigando com o trabalho sem entender o que está acontecendo, né? Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui a alavanca. O que eu quero fazer é, mesmo tendo o reforço, eu vou pegar a fita aqui. Eu quero passar um pouquinho de fita e aqui no painel, um pouquinho de fita na ponta da ferramenta. Ó, a fita tá aqui, fita crepe mesmo. Vou passar um pouquinho de fita na ponta dela para tentar colocar o máximo de força com a fita aqui no centro do amassado. Isso evita de já começar criando bicos. Olha lá. Vou chegar mais perto. Consegue visualizar. Para enfiar ela atrás do reforço, colocar a pressão, mas não antes. E aquecer. Aquecer bem. Tá bom. Olha lá a fita. Então acaba fazendo. Ó, já rompeu. Então vou parar. Não adianta querer ficar forçando, porque olha o que começa a acontecer. Dá para perceber
e começa a fazer pequenos bicos ali, ó, que é o que eu não quero. Olha como a fita acabou rompendo, ó. Consegue visualizar ali, ó. Tá vendo? A ponta da ferramenta, ela estourou a fita aqui, ó. E aí o que entra em contato com a parte mais tensionada do amassado é a parte mais fina da ferramenta. Então eu não quero que isso aconteça. O que eu vou fazer agora? Eu aliviei aquela tensão, então agora sim eu vou pegar um martelo. Eu vou começar a abaixar aqui. E ao mesmo tempo eu vou abrir um pouquinho o amassado. Isso significa, eu pego meu martelo, bato um pouco aqui no vinco e um pouco aqui, fazendo com que essa pressão do centro seja aliviada quando você faz isso. Você abre um pouco para lá, um pouco para cá, ou um pouco para frente, um pouco para trás, tirando a pressão do meio dele. Para você ver como nitidamente agora o vinco ou o centro dele se revela. Tá vendo aqui um pouquinho para baixo? Foi exatamente o momento que a fita estourou. É preciso que você perceba isso, porque imagina, eu estou colocando pressão nessa parte de baixo dela. Se eu tento colocar essa mesma pressão aqui no vinco, corre o risco até de trincar, né, ali a pintura ou o verniz, ou acabar fazendo uma marca bem mais complexa de ser removida. Então vamos lá, vou aquecer novamente. Tá bom. Alavanca. E agora, quanto mais devagar a gente for, melhor vai ser. Vou ajustar a fita aqui, para que eu consiga colocar a pressão. Não precisa trocar, ó. Só o fato de virar a fita, olha lá, eu já tirei a pressão dela. O que eu vou fazer? Aquecer novamente. Toda vez que eu for colocar força numa área que está muito tensionada, eu vou procurar fazer isso.
A grande sacada é ir o mais devagar possível. Olha lá, a ferramenta deu uma boa escapada, mas sem problemas. Posso até utilizar o pino. Tomando cuidado para não bater com muita força no vinco. Agora novamente, vou pegar aqui a ferramenta, vou até tirar a fita dela, porque a fita está fazendo com que ela escape. Ela pressiona lá, mas acaba escapando. Aquecer. Tá bom. Mais uma vez. Tem que ajustar aqui. Trazer a lâmpada um pouquinho mais para frente. Porque a minha visualização. Aí, vamos ver se assim eu consigo melhorar. Agora eu estou conseguindo acertar justamente o centro do amassado. Aquecer de novo. A alavanca já está acionada aqui.
mais um pouco. Pegar o pino. E agora, estou abrindo um pouco o vinco dele com o pino. Não focando a batida diretamente no vinco. Dá para perceber que está amenizando bem. Você consegue visualizar que está diminuindo ali a pressão do centro, né? Posso pegar o martelo. Descer novamente. Alavanca completamente sem fita. Bem nessa região aqui de cima, ela tá meio que entrando e escapando. E é justamente aonde eu precisava posicionar a alavanca para colocar pressão naquele centro. Achei um lugar. Pela primeira vez, cheguei no centro da amassada. Mas mais uma vez, vou parar. Pegar o pino.
vai se transformando. Não é um processo rápido. É um processo que exige bastante repetição mesmo. Não quero acelerar aqui a pressão, porque 1 milímetro que a ferramenta ficou fora da onde ela precisa estar para trazer o vinco, ela acabou causando um baita risco ali na lata. Então a gente tem que pressionar. Quer passar de novo? No momento certo. Vou continuar repetindo esse processo para a gente poder dar sequência. Passei aqui mais ou menos uns 30 minutos repetindo o mesmo processo que você acompanhou para chegar nesse resultado. Nitidamente, você consegue perceber ali, ó, que existem bastante marcas bem aonde estava a maior tensão do amassado. Isso é comum? De fato é. Era para ter menos marcações se eu não tivesse deixado a ferramenta acabar escapando e pegando aqui na região de cima e criando aquele baita ponto positivo, né? Um vergãozinho positivo e com bastante tensão. Isso é o que acontece quando a gente dá uma vacilada com uma ferramenta muito fina a ponta. É por isso que o cuidado tem que ser redobrado para que isso não aconteça. Mas quando acontecer, acho que você já está preparado para resolver esse tipo de situação. É continuar repetindo as etapas, controlando a ansiedade, controlando a paciência, para ir vendo o progresso aparecendo no resultado, né? E como eu vou fazer para resolver isso? Eu quero agora pegar uma lixa, dar uma leve lixadinha aqui e polir para minimizar ou fazer com que quase todas essas marquinhas sumam. Em um amassado muito tensionado, onde ele pegou, é bem comum acontecer isso. Você leva o amassado até o máximo possível da onde você consegue visualizar para resolver. E é preciso ter esse discernimento para não ficar pegando pelo em ovo. Não adianta tentar ficar corrigindo esses pequenos pontos aqui, como você está visualizando, porque eu levaria um tempo danado e dificilmente eles se conectariam 100% na granulação da lata. Mas já dá para perceber quando você pega a granulação daqui da parte de cima, a granulação daqui da parte de baixo, como ele já está bem encaixado. Uma das coisas que foi fundamental, e eu também deveria ter feito isso lá no começo, um segundo erro, 2 erros cometidos nesse pequeno trabalho, é o fato de aqui na região da frente, se você está acompanhando a aula inteira na íntegra, eu acabei de mostrar no passo anterior, tem o reforço, né? Uma barra aqui que segura, que serve para dar uma pancada na porta, a pressão ficar ali, não passar por passageiro ali dentro. E geralmente esses reforços, eles têm uma calafetação, que fazem a união da barra com a lata aqui, para não ficar vibrando, ficar bem justo. E um pouquinho para frente do amassado, tinha uma calafetação. Ó, o amassado que a gente está resolvendo está aqui, é como se essa calafetação ela estivesse aqui.
nessa parte. Isso faz com que... Aí, coloquei um pouquinho mais de brilho. Isso faz com que a lata fique sendo segurada. Eu estava colocando força para levantar essa região, mas ao mesmo tempo tinha a calafetação segurando ali. O que faz com que a gente sofra do efeito cabo de guerra. O que isso significa? Eu estou tentando levantar aqui e tem uma coisa puxando lá. Faz com que eu tenha que ter mais controle na sensibilidade, mais ajuste. E depois que eu cortei aquela calafetação, nossa, o processo fluiu e fluiu legal. Ó, agora eu vou pegar a lixa. Pera aí, o telefone tá tocando. Bora lá para o que realmente interessa, o resultado do trabalho. Posicionei o carro aqui na porta da nossa oficina. Dessa maneira a gente tem o máximo de claridade possível, o máximo de reflexo possível, para que você possa acompanhar o resultado de todas essas técnicas que nos trouxeram até aqui. Um pequeno amassado, mas com muita atenção. Pegou no vinco, uma área que traz um pouco mais de atenção e de dificuldade mesmo, né? Seja para quem vai iniciar no martelinho de ouro ou até mesmo para quem já tem anos de experiência. Então, se você gostou de todo esse processo, já deixa aí o seu curtir, deixa um comentário. O que você achou? Já imaginava que remoção de um amassado utilizando as técnicas do martelinho de ouro eram feitas dessa forma? Aproveita, já segue aqui a nossa página, não sei se você está vendo no Facebook, Instagram, YouTube, já segue em todos eles. Toda semana tem sacadas e dicas como essa daqui, que não só poderão fazer com que você entre no martelinho de ouro, inicie, quem sabe, comece por hobby e vai evoluindo, sem pausa e sem pressa, chegando em resultados como esse daqui. Então já deixa aí seu like, compartilha, curte e nos segue. Até a próxima!